Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Tal como temos vindo a anunciar, a Curadoria Científica e a organização do ciclo de conferências debate em comemoração ao 50º aniversário de independência de Cabo Verde, está a realizar um ciclo de conferências. Há mais uma conferência prevista também para este 25 de janeiro, portanto, para assinalar o cinquentenário da independência de Cabo Verde. Desta feita, o debate vai decorrer no Centro Cultural do Mindelo e tem como tema central o Sistema Nacional de Saúde, desafios e estratégias de universalização com cuidado de saúde e tratamento. São nossos convidados. Doutora Deisa Semedo é enfermeira, é professora na Universidade de Cabo Verde. Doutor Danielson Veiga é médico, foi até bem pouco tempo bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde. De resto, fez 2 mandatos. Vamos, em traços gerais, conhecer o essencial dessas comunicações, começando pela doutora Deisa Semedo. Bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui neste Café Central. Eu sei que vai falar de questões mais atuais do nosso Sistema Nacional de Saúde. Não sei se, em traços gerais, pode dizer aqui aos nossos ouvintes do que é que irá tratar a sua comunicação. Muito bom dia. Bom dia. Primeiramente quero cumprimentar a todos que nos estão a ouvir e obrigado por esse espaço para podermos divulgar aqui a nossa conferência. Eu, enquanto académica e epidemiologista, obviamente que trarei uma visão muito atual e com indicadores, números que falam, não é, de diferentes indicadores de saúde, da forma como eles vão representar realmente a nossa evolução. E obviamente que eu acredito, com os outros oradores que nós temos, será quase uma conversa do passado, presente e futuro, porque temos dentro do leque de quem vai falar, temos diferentes visões e momentos, não é, que se passou durante todo o nossos 50 anos, não é, e do Sistema Nacional de Saúde. Eu sei que o Dr. António Pedro, por exemplo, irá falar da construção do Sistema Nacional de Saúde de 75 a 1990. Depois há uma etapa também de consolidação do SNS entre 91 e 2015 e chegamos, digamos, à atualidade. E eu vou falar praticamente do contexto diagnóstico atual da nossa saúde em Cabo Verde, que vou explanar algumas questões relativamente aos indicadores que têm mostrado a nossa, porque não podemos dizer que não houve evolução, mas obviamente que nós melhoramos, mas precisamos ainda de ter, até porque nós estamos em épocas onde as transições, tanto demográficas e epidemiológicas, são iminentes. Então quer dizer que a necessidade que nós temos da questão da resposta de saúde tem mudado. E todos os stakeholders que estão associados à questão do sistema de saúde têm que evoluir nesse sentido. Também trarei também a questão dos desafios que a universalização de cuidados impõe, principalmente quando nós falamos de Cabo Verde, um estado insular. Nós já temos de antemão algo que não podemos mudar, que é a nossa insularidade. E isso, obviamente, que traz grandes desafios para os nossos governantes e para todos que estão associados a essa questão, para darmos resposta, não é, à necessidade da população. Dr. Danielson Veiga vai falar sobre o quê? Quais são os principais sublinhados da sua intervenção nesta conferência que acontece no dia 25? Muito bem, muito bom dia a todos aqueles que estão a nos assistir online em casa. Basicamente, penso realmente, antes de mais, para agradecer realmente portanto, essa oportunidade de virmos cá falar sobre esse assunto e também, portanto, em relação aos organizadores que, portanto, tiveram a simpatia de criar esse fórum para discussão sobre o Sistema Nacional de Saúde. Basicamente, na qualidade de, portanto, do ex-bastonário de dados médicos, também um ativo dentro do Sistema Nacional de Saúde, vou ter que abordar 4 pontos essenciais que têm a ver com a formação médica em Cabo Verde e fora. Tem a ver também outro tema sobre a qualidade de cuidados em Cabo Verde, quais são os desafios em relação à qualidade de cuidados e, portanto, a questão que muitas vezes tem trazido muita discussão no seio dos médicos tem a ver com a complementaridade
da parceria público-privada, que ainda está numa situação de muita polémica dentro da classe. E o último também irei abordar sobre a digitalização da saúde, que é um passo fundamental para o futuro, se nós queremos realmente desenvolver o nosso sistema de saúde em Cabo Verde. Muito bem, a doutora Deise dizia há instantes que é inegável que houve ganhos desde 75 a esta parte no que diz respeito ao sistema, mesmo à construção e à consolidação do Sistema Nacional de Saúde. Pergunto-lhe para si, com a experiência também que tem enquanto ex-bastonário, quais são os principais desafios da saúde e deste sistema em Cabo Verde? É verdade, eu também reconheço realmente que Cabo Verde fez um grande trabalho, um bom trabalho em relação ao Sistema Nacional de Saúde, comparando Cabo Verde com alguns países, sobretudo países da nossa reunião, ou países do nosso nível, países desenvolvimento médio. Portanto, é incontestável realmente todo o progresso que Cabo Verde tem demonstrado dentro do Sistema de Saúde, relativamente à instalação de vários hospitais agora no país. Temos 2 hospitais centrais, 4 regionais e 32 centros de saúde por todo o país, um país que é pequeno. E a distância entre cada centro de saúde ou delegacia de saúde, realmente o doente leva menos que meia hora para chegar a um centro de saúde, que é uma grande vantagem, porque no limite das definições das Nações Unidas geralmente são a volta de 2 horas. Se Cabo Verde, qualquer pessoa, qualquer lugar onde viva, tem a precisar chegar a um centro de saúde a menos de meia hora, penso que é uma vantagem muito importante. Mas é claro que quando nós, para além daquilo que é a definição de que realmente tivemos progressos, mas o progresso é definido de acordo com a época e o momento em que nós estamos a viver. Hoje estamos numa era de inteligência artificial bastante avançada, uma era avançada, em que nós ainda nem sequer temos a digitalização da saúde. Portanto, não podemos falar em desenvolvimento só porque realmente tivemos um certo desenvolvimento desde a independência até agora, mas dentro desse percurso temos realmente que definir se realmente estamos a acompanhar o futuro. O que está acontecendo lá fora? Relativamente à formação médica, imagina, estamos em Cabo Verde, num país em que agora são inscritos cerca de quase 800 médicos em Cabo Verde, mas ainda temos uma grande limitação na formação médica, porque em Cabo Verde trabalha com cooperações, trazemos médicos de outros países para completarem o nosso gap que existe dentro do sistema de saúde, sabendo que realmente o foco do cabo-verdiano é o estudo. Cabo Verde se desenvolveu graças aos seus recursos humanos. Não temos riquezas. Então, se é baseado nos recursos humanos, por que nós ainda estamos atrasados em relação à complementaridade daquilo que é a necessidade da população, não é? E dentro desse foco, ainda temos grande problema na mobilização dos bens dentro e fora de Cabo Verde. A evacuação é importante porque não temos serviços de especialidades em Cabo Verde adequados, e dentro de Cabo Verde ainda a mobilização entre ilhas ainda continua a ser um problema de um grande desgaste familiar do doente, que fica a ser mobilizado para o centro hospitalar de São Vicente da Praia, pessoas da zona periférica que ficam ali a deambular de uma forma difícil, precisamente de uma... Muito bem. Ajuste. Vamos ouvir também a doutora Deise Semedo em relação aos desafios, a alguns parâmetros. Em instantes estava a falar precisamente no desafio que é colocado por essa transição epidemiológica e, portanto, como é que o Sistema Nacional de Saúde está a adaptar-se a essas mudanças? Assim, quando pensamos na transição, temos que pensar o que é que isso significa, porque muitas vezes fala-se muito, é uma palavra que se usa muito, claro, mas muitas pessoas... Está na moda. É. Então, quando nós falamos em mudanças, a transição traz mudanças. Quando falamos da parte epidemiológica, estamos a falar de questões de doenças, patologias que estão associadas. Nós falamos de transição aqui em Cabo Verde porque nós passamos por um período onde as doenças que mais matavam em Cabo Verde eram infecto-contagiosas. Só que neste momento o que nos mata é doenças cardiovasculares. Então, obviamente que a necessidade de cuidados é diferenciada para a nossa população, porque nesse momento a resposta relativamente às doenças cardiovasculares estão muito associadas aos... Portanto, já não temos o sarampo, já não temos a diarreia, mas temos outras doenças. Hipertensão, que é quase uma epidemia no nosso país, porque quase todos os cabo-verdianos de uma certa idade têm hipertensão e muitas vezes associados ao outro, que é a diabetes. Então, nesse caso, nós sabemos que o nosso foco, o nosso Sistema Nacional de Saúde, o enfoque tem que ser o cuidado de saúde primário. O Dr. Daniel estava a falar aqui das estruturas.
Obviamente que a nossa estrutura é invejável para muitos países, principalmente quando pensamos realmente a população leva mais ou menos 30 minutos para chegar. Só que os cuidados não são só as infraestruturas. Porque é importante as pessoas perceberem o que é que nós falamos de universalização. O que é E que as é listas de cobertura. espera, já agora, quer comparar com outros países da nossa. Vamos chegar na questão da cobertura universal de saúde. Sim. Porque quando nós falamos de acesso à saúde, parece que por termos essas infraestruturas, que todos os cabo-verdianos têm acesso. Só que o acesso, o conceito que ele tem inerente a ele, é a questão de a população recebe serviços de saúde que ele precisa naquele momento, da sua necessidade, e sem colocar em causa a questões financeiras. Ele não pode sobreendividar-se para obter saúde. E nós sabemos aqui em Cabo Verde que muitas vezes, várias questões têm que ser tratadas fora do nosso país. A questão de evacuação, nós vemos aqui, nesse momento, é quase uma situação que está no seu limite. Porque as pessoas, mesmo em situações graves, não têm-se conseguido dar uma resposta adequada para as evacuações. Então, temos que repensar agora, temos que assumir os ganhos, mas é repensar como fazer para que o nosso sistema tenha sustentabilidade. Não podemos eternamente viver relativamente às evacuações. Não é assumível termos um país insular onde não temos, todo um circuito interilhas para fazer evacuações interilhas. Muitas vezes ouvimos histórias na comunicação social, nas redes sociais, onde as pessoas falam realmente dessa impotência de se fazer uma evacuação, por exemplo, de uma ilha aqui perto, pode ser Brava, Fogo, para a praia. Então fica complicado. Então, quando vemos relativamente a essa questão das listas de esperas, do que é que nós temos, por isso é pensar o acesso à saúde, se temos dado respostas às necessidades da nossa população. Muito bem, eu devolvo-este a pergunta aqui ao Dr. Danielson, se quer falar desta questão de sustentabilidade. Há instantes estava a falar também da inteligência artificial. Nós tínhamos uma experiência, ou ainda temos, da telemedicina, como é que podemos resolver, tendo em conta que às vezes há problemas de transporte, ou então é preciso investir nas estruturas desconcentradas de saúde. Como é que podemos, de facto, fazer a universalização aqui da prestação dos cuidados de saúde? É verdade, realmente, que a telemedicina trouxe uma grande reforma dentro dos sistemas de saúde, porque realmente um doente que, por exemplo, está na Brava, onde não há médicos especialistas, tem a possibilidade de ter acesso a um especialista, por exemplo, está aqui no Hospital Agostinho Neto. E é verdade, as pessoas realmente têm tido alguma vantagem em relação a isso, mas nós precisamos realmente, de certa forma, rentabilizar essa potencialidade que nós temos em Cabo Verde. Tem havido muita crítica, porque em relação a alguns pacientes, todas as pessoas que vivem em ilhas, eu diria, entre aspas, remotas, que não têm serviço especializado ali, onde não há hospitais nem regionais nem centrais, e então essa pessoa, para ter acesso a um especialista, muitas vezes tem que ficar numa lista de espera. E como disse, essa questão de lista de espera realmente é uma situação que tem que ser avaliada de uma forma contínua e fazer de uma certa forma comparativa a sua evolução, não é? E nós tínhamos realmente que, devido à escassez de especialistas, muitas vezes o médico não tem tempo de se sentar à frente de um aparelho de telemedicina para dar resposta atempada às solicitações que chegam a nós. Imagina, por exemplo, no nosso serviço, o Hospital de Agostinho Neto é o maior hospital central de Cabo Verde, é um hospital de referência. Mas até agora só temos, como cabo-verdianos, a fazer cirurgia geral. Só temos 3 médicos de cirurgia geral cabo-verdianos que no sistema, dentro do hospital. O resto, temos um cubano e um chinês que trabalham connosco, mas entre nós, imagina sobrecarga. Um hospital tem uma grande procura. E então, se a gente não está na consulta, está no bloco operatório, está no laboratório, está ali a fazer visitas aos doentes, estão a fazer discussões de interesse ao doente, tudo parte da oncologia, e então arranjar um tempinho dentro de todo esse processo para se sentar à telemedicina, às vezes exige que as coisas ficam adiadas de maneira a colmatar essa deficiência. Portanto, mas é preciso contratar mais médicos. Eu sei claro, que já havia uma primeira fornada de médicos que foram, digamos, formados e que estavam no desemprego. Exatamente. Portanto, isso realmente é uma situação que nos toca e nos incomoda bastante. Também que realmente foi uma grande decisão do governo de Cabo Verde ter prestado realmente a formação médica em Cabo Verde. Houve uma grande colaboração da parte do Brasil e de Portugal, que são os maiores parceiros de saúde de Cabo Verde.
é na formação médica. Começamos a fazer uma formação mista, tanto na área de mestrado integrado de medicina. Fazemos a formação de dois formatos. Parte a primeira metade de formação é feita em Cabo Verde, depois faz-se na Universidade de Coimbra, e depois em relação à formação especializada, fizemos formação em medicina geral familiar, portanto, de uma forma mista entre Portugal e Cabo Verde. É verdade, é um passo fundamental, mas esses médicos que se formaram em Cabo Verde já se formaram 73 novos médicos. Entre 73 novos médicos, certeza menos de 10, eu diria 10, 15% foram empregos. O resto está à deriva. Muitos já se foram para fora. Vão emigrar, com certeza. Se migraram. E nós somos um país de imigração. Muitos deles já estão com os familiares lá fora. Estão sempre a contratar a ordem para poderem ter acesso ao documento que diz que não tem nada em desabona a honra desse médico dentro da sessão médica, para poderem ter acesso a trabalho nesse país, desde a Argentina, Itália, Inglaterra, França, Luxemburgo, Portugal, vários países do mundo. E nós sabemos que a medicina é uma carência internacional nesse Cabo Verde, nesse país pobre. Então, formar o médico e perder o médico, diria, na nossa é um crime, digamos assim, quer dizer, porque realmente dá que pensar, tem que pensar nisso. Realmente. Muito bem, não sei se quer seguir na mesma linha para complementar, ou se falaríamos aqui na questão das evacuações. 50 anos depois da independência ainda as pessoas são obrigadas são transferidas para outros hospitais em Portugal, mas essa questão da especialização, das especialidades aqui em Cabo Verde. Mas isso entra muito assim na linha que o Dr. Diné estava a falar relativamente à questão de não assumirmos, imagina, o investimento que foi feito relativamente à questão da formação médica. Como não consumir e deixamos outros países? Parece que estamos a formar para dar aos outros, porque quem está a rentabilizar-se porque realmente temos tido, não só na classe médica, isso de uma forma geral em termos de profissionais de saúde. Nós nesse momento, por exemplo, nós importamos enfermeiros. Nós formamos cá, o curso que é dado na Universidade de Cabo Verde é reconhecido lá fora, e a maior parte dos nossos estudantes também, quer dizer, nem estudantes, agora são formados, não é? Enfermeiros. E é uma pena, porque nosso rácio enfermeiro, nossa população médica é muito baixa, embora melhorou, mas ainda é muito baixa. Então há que haver, não se pode pensar, formamos, qual foi o plano realmente que os nossos governantes fizeram para agora assumir esses formandos? Porque não se pode formar e pensar, mas como é que vamos dar vazão ao consumir isso? E obviamente que tem outro problema, a questão também ainda, embora o Sistema Nacional de Saúde, nós sabemos que é uma integração de público e privado, mas ainda não se sente o valor do privado dentro do nosso sistema. Porquê? Porque exatamente essa é uma questão que eu queria trazer aqui à colação, é essa integração, essa complementaridade entre o público e o privado. Às vezes a gente ouve que é um TAC, mas os hospitais nacionais não têm capacidade e a pessoa tem que fazer num privado. Parece-me que a integração está ainda a este nível. E isso realmente coloca o que nós falamos inicialmente, que é a cobertura universal. Não podemos dizer que nós temos uma cobertura universal ou uma universalização de cuidados aqui em Cabo Verde, enquanto nós estamos a empobrecer a população cabo-verdiana para obter saúde. Porque a partir do momento que um utente, o nosso hospital ou qualquer infraestrutura não consegue responder à demanda de uma necessidade, que é o caso, por exemplo, de ser um exame, um TAC, a pessoa tem que fazer... muitas vezes a pessoa nem tem como, mas tem que fazer toda uma resolução para resolver essa questão. Estamos a colocar a questão financeira dessa pessoa em causa. E nós falamos que nós temos o Sistema Nacional de Saúde, e um TAC não é barato, que está na nossa Constituição. O Estado deve, não é, promover a saúde, não é, através da prestação nos diferentes níveis de cuidados. Então eu acho que, mais do que dizer os problemas, nós precisamos realmente centrar quais são as soluções. Vamos lá nas soluções então, que parece-me que vai ser uma parte importante aí no debate, na conferência. Porque eu acredito que quando nós pensamos nas diferentes questões de quais são os desafios, é fazer o paralelo, os desafios e o que é que nós podemos fazer. Por exemplo, a questão geográfica não se pode mudar. Nós somos ilhas, somos um arquipélago, certo? Mas a inteligência artificial, por exemplo, tem trazido realmente
para muitos países, porque já temos países similares ao nosso que já utilizam, fazem. Por exemplo, a telemedicina realmente é um grande ganho. Se formos ver os números relativamente, Cabo Verde nos últimos anos conseguiu realmente praticamente instituir em todas as infraestruturas, em todas as ilhas, a questão da telemedicina. Mas a questão não é só instituir, a utilização dele. Como é que o médico que tem uma carga horária assim, estrondosa, não é? Acima do que é normal, que tem o seu cargo, o número de utentes superior ao que é estipulado, vai conseguir sentar-se à frente de um aparelho para falar e dar com qualidade. Porque a questão aqui não é a capacidade dos nossos profissionais. Porque nossos profissionais aqui são formados em vários países onde se reconhece a questão da formação e nós sabemos que têm competências, mas a questão realmente é conseguirem dar essa resposta. O médico cirurgião entra num bloco, faz uma cirurgia muitas vezes, às vezes até de 8 horas. Esse médico vai sair ainda conseguir responder a um colega que não é especialista numa outra ilha para dar. Não tem como. Então, não podemos estar a deixar a questão de termos os nossos profissionais a fugir, a evacuar-se para outros países. Então não estamos a conseguir reter. É uma coisa que tem que ser pensada como vão fazer, mas também a questão de termos formações contínuas. Porque muitas vezes acredito que temos profissionais, tanto médicos como enfermeiros, que têm ambição e necessidade de se formar, de se especializar em algo. Muitas vezes o sistema não tem como, não promove essa questão de os permitir, não é? Por exemplo, sair para buscar uma formação. Ou mesmo quando a formação é dentro, ter a disponibilidade porque tem que fazer o quê? Muitas horas no serviço para responder às demandas que é. Voltamos à questão da formação, doutora Danielson. É verdade, portanto... Mas agora já estamos a entrar na parte das soluções. É verdade, as soluções, exatamente. Portanto, para mim, eu penso realmente em termos de soluções para o sistema de saúde, o importante é ter a abertura para debate, para discussões, ouvir, críticas, se for necessário, sem qualquer complexo, porque realmente a crítica faz parte de discussões, desde que não haja personalização em relação... Deixa-me só perguntar-lhe já agora, uma vez que teve responsabilidades na ordem, houve alguma abertura por parte dos sucessivos ministros que tutelaram essa área da saúde? Houve sim, mas pronto, não naquele nível que nós gostaríamos, porque realmente, como sabe, perante a nossa Constituição, há uma cláusula que diz que realmente que existe um Conselho Nacional de Saúde. Esse Conselho Nacional de Saúde quer dizer que realmente tem que haver encontros entre todas as entidades de saúde com a tutela do Ministério da Saúde para discussões, levantamento de questões, tentar resolver problemas pendentes, ouvir diferenças, tentar encontrar um senso comum para se poder fazer projetos que vá ao encontro do interesse de todos. Esse conselho nunca funcionou e a Ordem já completou 28 anos de vida e é uma questão que a Ordem vem levantando já há muito tempo. Portanto, em relação a outra sessão realmente tanto de complementaridade entre o público e o privado, perante a Constituição, tanto o setor público como o setor privado têm as mesmas regalias, a mesma importância perante a nossa Constituição. Mas nós reparamos que realmente que o público tem sido um concorrente do setor privado. E nós sabemos que realmente que no privado que há mais rigor, porque realmente no privado o interesse económico é claro que é fundamental, assim como é a saúde, em qualquer parte do mundo, mas a supervisão de um cartec que trabalha na saúde, no privado, é mais restrito, é mais rigoroso. Então o médico está ali, é mais supervisionado. E dentro do nosso sistema de saúde não há um programa de supervisão rigoroso como o programa que nós já estamos habituados durante a nossa formação. Por exemplo, estou ali numa aula, ou estou num programa de formação, estou num exame, digamos assim, ou num teste para fazer uma cirurgia X. Há sempre uma pessoa atrás de mim que não sei quem é. Essa pessoa fica ali a observar o que é que estou a fazer. Apresenta o relatório chega à direção. E diz durante o procedimento, reparei que o médico cometeu tal erro, tal discrepância. E então esse médico depois é confrontado com a realidade. E pouco a pouco, mesmo não conhecendo ninguém, estando alguém à volta, esse médico fica logo imediatamente preparado para fazer o correto, porque pode estar alguém à volta a supervisionar o seu trabalho. Supervisão
é fundamental. E nós temos vários médicos reformados, enfermeiros com competência. Se formaram, foram para casa. Só em Cabo Verde que se vê o médico reformado em casa a não fazer nada. Isto é no auge da sua formação, prática, teórica, experiência. A pessoa fica em casa sem qualquer importância. Não pode ser um país que quer se desenvolver. Essa pessoa tem uma bagagem para ensinar, supervisionar, apresentar relatórios para o bem do sistema, quer dizer. Isso para nós é fundamental. Não temos muito tempo aqui no Café Central. Vamos deixar tudo para a conferência de debate que acontece no dia 25, mas quando se fala na saúde há sempre aquela ideia, bom, quando começamos em 75 tínhamos 2 médicos, 3 enfermeiros, um hospital e não sei o quê. A verdade é que já se passaram 50 anos. Agora queremos o presente. Avançámos muito. Estamos no patamar efetivamente que a realidade do país permite, ou o Sistema Nacional de Saúde poderia ter dado um salto muito maior, digamos assim, neste tempo todo. Não sei se já em jeito de praticamente de remate final. É assim, como eu disse inicialmente, é inegável os avanços. No entanto, eu acho que quando na conferência vai ser mais específicas, mas essa construção realmente, as fases que nós passamos enquanto um sistema, realmente falar dos ganhos, sim, estávamos a construir. Já tentamos consolidar, só que entramos numa outra fase, que é a questão de realmente já não é só prestar, precisamos de cuidados com qualidade. Então eu acredito realmente que nesse momento precisamos de uma reorganização, porque o sistema, como em qualquer outro país, eu acredito que teve avanços e retrocessos. Então, porque às vezes é preciso dar 2 passos para trás para dar mais para frente. Então, nesse caso, é importante se ver onde é que o problema. Desde 78, na Conferência da Almata, viu-se que qualquer Sistema Nacional de Saúde sólido já tinha que ser com enfoque em cuidados de saúde primários. E ainda nós não temos um cuidado de saúde primários organizado ao ponto de não estarmos a sobrelotar, por exemplo, os hospitais. Então, mas nós ouvimos muita gente durante, por exemplo, a pandemia da Covid-19 a argumentar com a solidez do nosso Sistema Nacional de Saúde, o facto de não ter entrado lá em ruptura, não ter implodido como aconteceu em várias partes do mundo. Mas temos de dizer a verdade, que houve um bom trabalho do Sistema Nacional de Saúde, é verdade. Penso realmente que há uma coesão, uma relação muito boa, sobretudo de parte médico, enfermeiro, dentro do Sistema de Saúde. Penso realmente o sucesso que nós tivemos da pandemia de Covid-19 tem muito a ver com essa organização. Eu penso realmente o espírito do cabo-verdiano, sobretudo dos profissionais médicos e técnicos de saúde, realmente há uma elevação que eu acho que é admirável. Temos que aceitar isso, é verdade. E, por outro lado, eu penso que realmente houve reformas que eu penso que é fundamental, sobretudo em relação ao transplante. Já temos lei de transplante em Cabo Verde, já temos leis sobre a energia atómica. Futuramente vamos ter também, começar a fazer radioterapia em Cabo Verde, que é importante na doença de câncer. Em Cabo Verde formou-se já 25 médicos especialistas em medicina geral e familiar, que é a base, pilar do que é o sistema de saúde para cuidados primários, porque quem toma conta do doente é a porta de entrada de qualquer doente dentro do sistema de saúde. Falta agora implementar, não é? Agora, exatamente, já está agora. Nós temos praticamente 32 sistemas de saúde. Formámos 25, já havia 3. Quer dizer, no total temos agora 28 médicos formados nessa área. Penso realmente que, se pelo menos cada centro de saúde tiver um médico formado na área, vamos ter avanços importantes. Portanto, eu penso realmente nesse ponto de vista, fez-se um bom trabalho e espero realmente que venha a haver mudanças, mas temos que ouvir as pessoas. Muito bem, quero deixar reforçar o convite para que os cabo-verdianos possam seguir este debate? Não, convidamos a todos que estejam presentes ou presencialmente no Centro Cultural. Sim, porque o debate vai ser a São Vicente, não é? Exato, ou via link do Zoom ou YouTube. Também vamos estar ao vivo no YouTube. Convidamos a todos, porque é uma reflexão que eu acredito que todos os cabo-verdianos têm, não é interesse. Quando se fala de saúde, se fala de vida. Então, convidamos a todos a estar presente connosco no próximo sábado, dia 25. Para além da doutora Deise e também do doutor Danielson, nós temos outros oradores. Sim, teremos o doutor António Pedro Delgado, que já foi nosso diretor nacional de saúde, então vai trazer muita bagagem, uma visão muito clara desde o início. Vamos ter também o doutor Júlio Teixeira, também que vai estar connosco, alguns presenciais, outros online, mas estaremos ali à espera às 17 horas aqui em Cabo Verde, às 18 em Portugal. E a conferência vai ser moderada pela doutora Filomena
Muito bem, portanto, as pessoas já sabem, estão todas convidadas, podem ir ao Centro Cultural do Mindelo, então acompanhar através do Zoom e das plataformas digitais esta conferência, debate sobre o Sistema Nacional de Saúde e que é uma iniciativa da Curadoria, Organização do 50º da Independência de Cabo Verde. Obrigado por terem vindo aqui ao Espaço Café Central.